Escola Livre, nessa nossa live, Cabeça de Coldgen. Estamos ao vivo, o pessoal daqui a pouco vai começar a entrar. São 20 horas e 1 minuto. E nesta série de lives chamados Cabeça de Coldgen, nós estamos entrevistando os Coldgens. Todos os dias a comunicação generativa atende, e hoje eu vou entrevistar aqui o Marcelo Costa da Rosa. E aí, meu amigo? Boa Tudo... noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Iniciando aí mais um bate-papo. Amigo, Cabeça de Coldgen. cabeça de Coldgen aí numa semana que tivemos webinário e um webinário muito bacana. É verdade, sábado foi muito legal, que a gente conseguiu reunir um povo muito bacana de pessoas interessadas na comunicação generativa. E desde a semana passada, né, Marcelo, a gente vem fazendo esses encontros, essas lives em dupla, para falar sobre comunicação generativa, para falar sobre atendimento, para falar sobre resultados, enfim. E aí, hoje eu estou aqui com essa missão de te entrevistar, de fazer algumas perguntas para saber, primeiro, qual é a tua especialidade, o que você gosta de trabalhar. Claro que um comunicador generativo, ele tem ferramentas, ele tem técnicas para ajudar as pessoas das mais diversas formas. Mas você resolveu dar um foco numa determinada área. Que área é essa que você se interessou? Perfeito. Eu me especializei na área do medo, né? Eu fiz um trabalho muito legal na comunicação generativa, que foi o Coldgen Master, né? Que é um nível onde nós escolhemos um nicho para trabalhar e nos especializamos nesse nicho com a comunicação generativa. Então, eu passei 9 meses fazendo atendimentos, especialmente para pessoas que experimentavam seus medos. E, paralelo com esses atendimentos, eu fazia pesquisa, né? Então, eu observava o que tinha em comum dentro desses atendimentos, respeitando, obviamente, o método Coldgen, né? O método Coldgen foi o esqueleto de todo esse projeto. E depois disso a gente foi tirando algumas conclusões do que ficava muito parecido nessas experiências de medo. E Sim. teve algumas coisas muito interessantes que a gente foi aprendendo sobre como o medo funciona nas pessoas, ora nos atrapalhando, mas também ora nos ajudando. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O pessoal lá de Uberlândia, a Isis, a Débora também está aí na nossa live. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente aprofundar a tua pesquisa. Medo. Fala um pouquinho, dá alguns exemplos de medo, porque as pessoas que podem estar nos vendo, nos assistindo, quando a gente fala medo, elas vão se conectar, obviamente, com a experiência delas, né, do que elas entendem medo. Mas na tua experiência profissional, com este foco, o que você identificou como medo? Assim, o que as pessoas manifestam? Os mais diferentes medos que as pessoas manifestam? Boa. Os medos que as pessoas manifestam, eles vêm daquilo que as pessoas criam nas suas mentes, né? O medo por si só, ele é uma historinha que eu conto para mim mesmo. Então, pegando o exemplo que eu atendo muito, medo de dirigir. Ok, existe um risco na pessoa pegar o carro e dirigir. Agora, será que toda vez que ela pegar o carro para dirigir, vai acontecer algo de ruim com ela? Nem sempre. A maioria das vezes não, inclusive. Agora, as pessoas criam os medos acreditando no que vai acontecer no futuro, e esse medo que a pessoa projeta do futuro, ele tem a ver com coisas que a pessoa já vivenciou em algum momento da vida dela. Perfeito. Deixa eu pegar esse ponto aqui, ó, que a Isis, lá de Uberlândia, ela fez o practitioner, fez o master conosco na Escola Livre, e hoje ela está numa batida muito legal, que eu vejo as postagens dela, e ela colocou assim: hoje tenho medo das lives, me deixa desconfortável. E é interessante a Isis colocar isso, porque hoje, né, no nosso mundo online, a gente acaba usando muito o marketing digital para se posicionar. E necessariamente as pessoas precisam fazer vídeos, né? E me fala um pouquinho, Marcelo. Claro, a gente não sabe o caso da Isis, né? Mas de um modo geral, o que você acredita que passa na mente? Qual é a história, como você falou há pouco, qual é a história
que as pessoas estão contando para elas quando elas se sentem desconfortáveis nas lives, por exemplo. Perfeito. Tá me dando a oportunidade, Marcos, de linkar com o atendimento que eu acabei de fazer. Acabei de sair de uma sessão, agora Olha das aí. 18h40 às 19h40, eu fiz uma sessão e tinha a ver exatamente com uma pessoa que tinha tarefas para fazer. E nessas tarefas ela se sentia pressionada, né? Por isso que eu estou linkando com o medo de fazer as lives, né? E aí, fazendo perguntas de metamodelo para ela, o que poderia acontecer, né? E ela começa a dizer assim, olha, as pessoas vão me julgar. Então, ela está projetando de que aquilo que ela vai fazer, as pessoas vão estar olhando para ela e julgando ela, né? Dizendo se ela é boa, se ela é ruim. Então, imagina, né? Eu vou me expor para muitas pessoas e no mundo da live eu nem sei quem está do outro lado, eu nem enxergo quem está do outro lado, né? Mas eu começo a criar o que as pessoas vão achar daquilo que eu estou dizendo. E aí, muitas vezes, não tem nem a ver. Estou muitas vezes falando de um assunto que eu domino, o outro não sabe nada, mas ainda assim eu tenho medo do que o outro vai pensar do que eu estou dizendo, né? Ou seja, Perfeito. historinhas. Perfeito. Até deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal, se vocês acham que alguém pode aproveitar essa live aqui sobre medo, porque nós vamos aí até as 20h30, 20h45 no máximo, e talvez você conheça alguém que neste momento está sofrendo por medo de falar em público, sofrendo por medo de fazer live, sofrendo por medo de dirigir, enfim, algum medo que a pessoa experimente. Então, convida as pessoas para virem para cá, porque elas têm muito a aprender com o Marcelo sobre como lidar com o medo. Legal. E, Marcelo, tem uma outra coisa também, né, que tu falaste aí, lá no início. Ou seja, primeiro, esse medo que eu experimento, no caso, tenho medo de fazer a live. Digamos que eu estivesse experimentando agora, né, um medo de fazer a live. Na verdade, eu estou criando uma história, um show aqui na minha cabeça, tem imagem, tem som, onde eu acredito, através desse show, que você está me criticando, que você está me julgando. Então, eu crio para mim mesmo e passo a acreditar. Como eu acredito, e eu acredito nas coisas que eu acredito, eu vou começar a sentir mal, vou começar a me sentir inseguro, né? Porque eu não sei exatamente o que você está me criticando. Agora, esse filme que a pessoa vive no exato momento em que ela está experimentando o medo, tem a ver com os dias de hoje ou tem a ver com aprendizados lá do passado? Perfeito. A bem da verdade, quando a pessoa ela passa esse filme na mente dela, esse filme está protegendo ela, né? O medo ele tá ali para proteger a pessoa de algo que pode ameaçá-la de alguma forma, né? A pessoa acredita que algo pode ameaçá-la. Só que ela não se dá conta de que o pode ameaçá-la onde ela aprendeu a ter esse medo, que normalmente tem a ver com as experiências da infância, né? Então, vamos supor, uma criança de 4, 5, 6 anos que experimenta esse medo do julgamento, do que as outras pessoas vão dizer. Para ela, isso faz sentido. Afinal, ela tem 5, 6, 7 anos. A forma dela lidar com o mundo é buscando a aprovação dos outros. Afinal, é assim que ela aprendeu, né? A forma dela sobreviver, inclusive, é tendo a aceitação, o amor das outras pessoas. Agora, ela aprendeu naquele momento e naquele momento fez sentido. Mas a partir do momento que essa pessoa se torna um adulto, ela pode ter novos comportamentos, novas formas de lidar com esse desafio. Só que ela é um adulto experimentando ainda aqueles aprendizados que ela aprendeu lá no passado, quando ela era uma criança. Ou seja, eu sou um adulto, eu tenho toda a capacidade de fazer live. Eu sou um adulto e tenho toda a condição de dirigir. Eu sou um adulto e tenho toda a condição de falar em público. Mas, no entanto, eu não ajo como um adulto. Eu estou acessando as minhas memórias lá da infância, né? O que as pessoas chamam e gostam de chamar de autossabotagem, né, Marcelo? Mas, na verdade, Perfeito. como você falou antes, muito mais do que autossabotagem, a Simone lá de Caxias do Sul, ó, Que legal. muito mais do que autossabotagem é proteção, né? Proteção. Exatamente. Porque, vamos lá, né? Se eu for chamar de autossabotagem, tu fala muito sobre isso, né, Marcos? O quanto a gente nos sacaneia, a gente se sabota, enquanto a gente tá chamando essa parte que tá nos protegendo de sabotador, né? Porque é uma Exato. parte que é o nosso bem, ela tá lá para nos proteger. Imagina que legal
eu tenho uma parte minha que acredita que eu vou me dar mal falando em público e ela tá aqui no meu ouvido me avisando para eu não fazer isso. Ela tá me protegendo, ela é um amigo, né? Perfeito. Só que é um amigo que não se deu conta que eu cresci, Certo. né? É aquela mãe que é aquela mãe super protetora, né? Que não deixa o filho ir pro mundo, né? Porque não se deu conta que o filho se tornou um adulto. Perfeito, perfeito. Legal. E Marcelo, tu falaste aí que tem atendido muitas pessoas com medo de dirigir. Por que isso? Por que foi cair no teu colo, foi cair na tua trajetória, pessoas com medo de dirigir? Porque a gente sabe, né, Marcelo, que independe do conteúdo do medo. Pode ser medo de dirigir, pode ser medo de falar em público, pode ser medo de fazer live. É medo. Medo irracional, inconsciente. Né? Mas, enfim, como é que isso foi parar na tua trajetória? Pessoas com medo de dirigir. Perfeito. Na verdade, assim, foi bem isso mesmo. De alguma forma caiu, porque eu quis sempre trabalhar com essa parte do medo, né? Mas por algum motivo que eu desconheço, as pessoas começaram a me procurar para trabalhar os seus medos e eu comecei a me dar conta de que muitas delas me procuravam por causa do medo de dirigir. E isso me chamou a atenção. Eu comecei a observar assim, fiquei impressionado mesmo, porque eu não imaginava que fossem tantas pessoas que tivessem esse medo. É muita gente. Tem Homens muitas ou pessoas. mulheres? Ou tanto faz? Eu tenho pesquisado e tem um dado de que 70%, 75% são mulheres, tá? Esse é um dado de pesquisa. Agora, o dado da minha experiência, do que eu vi. Eu já atendi muitas pessoas com medo de dirigir. E apenas um homem. Então, eu imagino que seja menos do que 25% de homens, baseado nos atendimentos que eu fiz, né? Então, a maioria, sim, é mulher. E eu percebo muito que seja mulher, porque tem muitas questões ali de. Não é só dirigir, é uma busca por autonomia, uma busca por independência, sabe? Uma busca por liberdade, que de alguma forma as mulheres buscam mais, eu percebo, assim. Uma necessidade de se tornar, de ter uma autonomia. Mas se tu me permite, Marcelo, e aí me corrige se eu estiver errado, eu acho que ainda, né, as mulheres do nosso tempo, elas ainda sofrem mais repressão na infância do que nós, homens. Né? E o dirigir é uma atitude de liberdade. Né? Você comandar um carro, você está comandando uma máquina, né? Independente do seu carro, se é um Fusca. Mas é uma máquina de, no mínimo, meia tonelada. Então, nesse sentido, é um exercício de confiança e liberdade. E se a criança, né, e agora, independente do gênero, ela não foi incentivada a viver na confiança, né, ao contrário, ela foi incentivada a não fazer, a não se expressar, ela vai crescer um ser humano com medo, com baixa confiança. E como é que eu vou dirigir? Né? Como é que eu vou andar pelo mundo? Então, eu tenho a impressão que ainda, e eu acho que isso cada vez vai mudar, mas a mulher te procura mais porque, na questão do dirigir, porque ela quer essa liberdade, ela quer essa autonomia, mas ela foi mais reprimida na infância. E aqui nós temos várias mulheres, né, que estão entrando aqui, e eu vou pedir para elas confirmarem se o que eu falei faz sentido ou eu falei uma grande bobagem. Tanto faz. Se faz sentido ou foi uma grande bobagem, por favor, escrevam aí. A pergunta que eu fiz, se você não ouviu aqui na live, é: a mulher, comparado com os homens, ainda, né? Claro, eu estou falando hoje de mulheres que foram crianças há 20, 30, 40 anos. Ela é mais reprimida. Né? Eu tenho essa. E aí, quando ela vai para o mundo, ela quer se libertar, ela tem autonomia, faz o seu dinheiro, tem grana para comprar o carro, e aí fica travada. Né? Algumas estão dizendo que sim, faz sentido, né? Faz sim, só ouvir verdades. Tá bom, né, Jorge? Obrigado. Então é isso. Eu acho. E outra coisa, também tem uma outra coisa. A mulher procura mais ajuda do que o homem. A mulher tem mais coragem para procurar ajuda mais do que o homem, né? Também tem essa questão também, né? Mas enfim, qual é a tua Elas opinião? conseguem, de uma forma geral, se abrir mais, né? E até pedir mais ajuda, né? Eu percebo isso também. Agora, especificamente sobre medo de dirigir, tem uma outra coisa que me chama atenção também.
tem muito aquela questão de ouvir alguém, sabe? Na experiência subjetiva da mulher que não consegue dirigir. Ela ouve vozes que muitas vezes são vozes do parceiro ou até mesmo do instrutor de autoescola, mas essas vozes fazem com que ela lembre de coisas lá do passado, que na maioria das vezes tem a ver com o pai, né? Então, eu percebo muito isso nos atendimentos, assim, é, as mulheres acessando essas partes auditivas que ativam memórias do pai. Do pai. Perfeito. Porque, de novo, né, numa sociedade machista, é o pai que detém o carro em casa, né? Então, vou ensinar minha filha a dirigir. E aí fica aquela voz autoritária no ouvido da menina, né, que está aprendendo a dirigir, e aquilo gruda no sistema nervoso, né? E vai para é importante as pessoas se darem conta que quando o Marcelo fala da experiência subjetiva, ele está falando daquilo que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, que é composto por imagens, sons e sensações, né? Então, o Marcelo está dizendo que o medo é gerado por essa memória, e essa memória tem voz. E na maioria das vezes é a voz do pai, enchendo o saco da mulher quando ela vai lá dirigir. É E isso? aí, isso é interessante, porque aí isso gera conflitos depois da mulher com o esposo. Então, assim, Caramba! entende? Porque, assim, eu não consigo dirigir porque o meu esposo me atrapalha. Mas a bem da verdade não é o esposo que está atrapalhando. É que o comportamento do esposo ativa essas memórias do pai. Então tem uma Certo, ligação assim certo. profunda. A voz do marido é só um gatilho para disparar as velhas memórias. E as velhas memórias têm a voz do pai. Exatamente. Só que o conflito de hoje é a esposa e o marido, né? Ou Então, seja, nós só atrapalhamos elas. Sejamos pais ou maridos, é isso? Essa é a conclusão. é por aí, é por aí. É por aí. Muito bom, muito bom. E, Marcelo, como é que você ajuda a pessoa? Ok, a gente já falou bastante sobre esse medo que é estruturado, esse medo que tem voz, esse medo que tem imagem, esse medo que é um medo baseado em memórias do passado, mas que está muito presente na nossa vida, né? E como é que você ajuda a pessoa a se libertar disso? Porque é tipo um filme que fica rodando ali, um filme que fica rodando, um filme que fica. Vou pegar o carro, roda o filme. Vou falar em público, roda o filme. Vou fazer a live, roda o filme. E aí o medo, parece que aquilo eu não consigo me libertar. A não ser que eu desista de dirigir, a não ser que eu desista de fazer live, eu vou continuar rodando aquele filme. Como ajudar a pessoa a se libertar desse filme que está rodando ali? Aí que tá a beleza, né, da comunicação generativa. Porque naquele momento onde eu trouxe essa metáfora, né? A mãe superprotetora. O medo é essa mãezona que não quer que a criança corra riscos, né? Só que eu não sou mais criança, eu sou adulto e ainda tem a mãe superprotetora lá, que não é uma inimiga, é uma aliada, mas que tá lá de alguma forma trazendo esse alerta que me atrapalha, né? Então, como fazer essa mudança? Eu preciso mostrar para essa protetora de que eu não sou mais essa criança, de que eu sou um adulto. E como é que o adulto ele vai agir numa situação onde pode ser perigosa, uma situação de medo, vamos chamar assim? O adulto ele vai ter confiança, o adulto ele vai ter tranquilidade, o adulto ele vai ter segurança, liberdade. Então, a forma como a comunicação generativa gera essa mudança é ajudando a pessoa a entrar em contato com essa confiança, essa tranquilidade, essa, essa parte adulta dela, para que ela consiga se conectar com a sua essência, que a sua essência é a essência de um adulto, não tem medo, tem coragem, tem confiança, e conectado com essa essência, resgatar aquela parte da memória que ficou presa lá na infância. Então, acontece uma ressignificação daquilo que aconteceu no passado. Eu mostro para minha mente de que eu de fato cresci, de que eu sou um adulto agora, e sendo um adulto eu posso então lidar com os meus desafios de hoje como um adulto e ter resultados de adulto. Ou seja, na verdade, eu me livro daquele filme, né? Porque nada melhor do que eu estar conectado com aqui agora, né? Voltando, por exemplo, ao medo das lives. Se eu estiver conectado com aqui agora, eu vou olhar para o teu rosto, né? E vou obter feedback do que eu estou falando, né?
e isto vai ser o suficiente para eu continuar falando. Agora, se ao invés de olhar para o teu rosto, né, e buscar feedback para o que eu estou falando, eu começar a pensar, aquela pessoa ali está entrando, ou o outro saiu, nossa, será que as pessoas estão gostando ou não? Se eu sair do aqui agora, eu vou começar a me perturbar. Então, o que você está dizendo que você ajuda as pessoas tira esse filme daí, esse filme não é mais necessário, porque eu consigo dar conta de mim, e deixa eu viver o aqui agora. Deixa eu viver o momento. Né? Deixa eu acrescentar novas experiências, né? Diferente dessas que eu insisto em trazer para o presente. É isso? Eu paro de colocar minha atenção naquilo que não está aqui, né? Naquilo que eu não Boa, consigo fazer nada, boa, né? boa. E coloco a minha atenção no que está acontecendo comigo, né? Então, Perfeito. se eu fico pensando no futuro, tem informação aqui que não serve para nada e que ao mesmo tempo me impede de prestar atenção nas informações do agora, né? Então, isso só me atrapalha. Isso. Agora, se eu consigo me dar conta do que está acontecendo, e agora eu quero me permitir, assim, eu também, como usuário da comunicação generativa, assim, eu me dou conta de quando acontecem eventos que me tiram do aqui e agora, né? E eu consigo, não imediatamente, porque eu continuo sendo ser humano, mas eu consigo me dando conta, opa, então eu vou parar aqui e vou voltar para o meu estado, né? Então, a comunicação generativa também nos dá essa possibilidade, a gente se perceber de um outro jeito. Que legal. Muito bom. Muito bom. E, Marcelo, além do medo, né, nos teus atendimentos como comunicador generativo, diria, em primeiro lugar, o medo, né? Porque esse é o teu posicionamento. Aliás, o teu perfil Vida Sem Medos, né? Vida menos. Vida Sem Medos. Aliás, né, Marcelo, é legal falar, quinta-feira você vai dar uma aula na Escola Exato. Generativa. A Escola Generativa, para quem não sabe, é uma escola que nós abrimos, uma escola totalmente online que nós abrimos. As pessoas pagam R$19,90 por mês e têm acesso a aulas sobre PNL, hipnose e comunicação generativa. As aulas lá vão se acumulando, né? E uma vez por mês, a gente faz um sorteio de uma sessão de comunicação generativa. Né? Ou seja, a pessoa se inscreve, ainda pode ganhar, né, uma sessão de comunicação generativa. E todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós fazemos aulas ao vivo, não é isso? E Exato. essa quinta, a aula especial. Aqui, ó, o Juliano está entrando aqui, nosso amigo Juliano. Aqui é uma aula especial nessa quinta-feira. Nós vamos falar sobre o medo. Mas aí vai ser uma aula, né, Marcelo? Aí vai ser 1h30, 2 horas. Né? Você vai fazer exercícios, vai ajudar as pessoas. Então, as pessoas podem se inscrever, né? São 7 dias grátis, gratuitos. A pessoa não precisa pagar, pode entrar e sair, né? E assistir essa aula dessa quinta-feira, além das aulas que já estão lá. Né? Exato. E quinta-feira, então, você vai falar sobre medo, é isso? Sobre medo. Escola generativa é o melhor custo-benefício da PNL que eu já vi, porque já tem lá cerca de 50 aulas gravadas para a pessoa assistir. Ela paga aí R$19,90 por mês para assistir liberado e ainda tem 7 dias grátis. Então, assim, não tem onde encontrar mais conteúdo tão em conta como esse. E essa semana vai ter essa aula sobre o medo, onde eu vou trazer exatamente aquilo que eu aprendi dentro da minha pesquisa. Só que, gente, a pesquisa foi lá em 2017. Então, de 2017 para cá, eu tenho treinado muito, eu tenho aprendido muito mais coisas que eu vou trazer de experiências, de aprendizados e de práticas para a gente entrar em contato com os nossos medos e poder lidar de um outro jeito com eles. Mas, independente disso, entra lá na Escola Generativa, porque se tu entrar hoje, tem muito material já lá para assistir. Não dá tempo de assistir tudo de novo. Eu coloquei aqui, Marcelo, Escola Generativa e entra pelo Hotmart, né? A pessoa entra Exato. pelo Hotmart e procura lá Escola Generativa e virar um link. 7 dias gratuitos para você assistir. Marcelo, além do medo, né, que é o teu tema principal, a tua especialidade, o teu foco, lá no teu perfil Vida Sem Medo, além do medo, em segundo lugar, o que você diria que vem, que as pessoas vão buscar? Tem uma coisa que aconteceu muito nos últimos tempos. Foi uma pessoa que me procurou porque ela estava ascendendo na empresa dela, assim, um cargo de liderança bem alto. E
e ele estava se sentindo não capaz de assumir esse cargo, incapaz de assumir esse cargo, né? E ele se dizia que ele não era alguém para ocupar aquele cargo. E aí foi muito curioso que eu fiz um trabalho com ele para construir essa identidade de alguém que seria de um cargo de liderança, uma identidade de líder. Então foi uma construção dessa identidade. E depois que eu fiz esse trabalho com ele, ele começou a me indicar outras pessoas da equipe dele. Então eu trabalhei ali com 3 pessoas e as 3 foi desenvolvendo uma identidade, né? Não todas para o mesmo cargo, mas os 3 desenvolvendo, um homem e 2 mulheres, desenvolvendo cargos de liderança dentro daquela equipe. Então isso tem acontecido. É legal isso, né, Marcelo? Porque é muito desafiador ser um líder, né? Você liderar as pessoas. Primeiro ponto. Segundo, não há nenhuma escola que nos ensina isso. Por mais que existam... eu fiz, por exemplo, mestrado em administração, tá? Em tese, eu deveria aprender as técnicas mais modernas sobre como administrar uma empresa, inclusive liderar pessoas. E não. Nós aprendemos a teoria da administração, nós aprendemos modelos de administração dos anos 50, nós aprendemos sobre marketing, nós aprendemos, mas agora, gerir pessoas, como nós vamos nos comunicar, e isso precisa de uma construção, né? De identidade, ou seja, eu quero ser coaching, eu quero ser comunicador generativo, eu quero ser palestrante, eu quero ser médico, eu quero ser líder. E nem sempre, né, homens e mulheres são preparados para isso. E aí tem um processo de construção de identidade, é isso? Isso, e o fato de a pessoa estar ocupando um cargo de liderança não significa que de fato seja um líder, né? Muitas Perfeito. vezes existe esse conflito, né, entre a própria identidade da pessoa. Eu A sou, mas eu não confusão, sou. né? Exato. Eu tenho lá, né, o meu cargo de gerente, está no crachá lá, tá a minha foto e tal, né, o nome gerente. Mas eu, como gerente, não exercito a liderança. Para encerrar, Marcelo, qual a diferença que você percebe entre o medo e a ansiedade, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão confinadas, né? Na maior parte do país, as pessoas estão confinadas dentro de casa, pessoas perdendo seus empregos, pessoas fechando empresas, futuro incerto, né? Enfim, o que tu percebe assim de diferença entre o medo e a ansiedade? Isso tem a ver? Está ligado? Na tua experiência, isso está separado? Eu percebo que existem diferenças e existem semelhanças, né? O medo, ele tem muito a ver com essa questão do passado, aquilo que eu vivenciei no passado e que foi tão desconfortável, foi tão ruim aquilo que eu vivi no passado, que eu temo que isso se repita no meu futuro, né? Então, o medo, eu olho para o futuro, mas projetando o passado. E na ansiedade, eu estou projetando o futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu começo, ou aquela ansiedade do que eu quero que chegue logo, e eu não sei lidar com essa espera, né, do tempo que tem que passar, ou eu acredito que vai acontecer algo ruim e eu começo a ficar ansioso, eu começo a contar historinhas para mim. Isso é muito parecido com medo. Agora eu percebo que o medo pode gerar ansiedade. E a ansiedade também pode gerar o medo. Então, de alguma forma, eles se conversam, assim, eles se interligam. Assim, se tu for pegar uma experiência de ansiedade e aprofundar nela, você vai encontrar alguma coisinha de medo ali. Muito bom, gente. Muito legal esse bate-papo com o Marcelo. Passou rápido. Eu quero convidar a todos durante a semana, com exceção da quinta-feira, que nós vamos fazer essa aula sobre o medo online. Mas durante a semana, terça, quarta e sexta-feira, nós teremos sempre às 20 horas cabeça de coaching, cabeça de comunicador generativo. São profissionais que dominam PNL, dominam hipnose, dominam comunicação generativa e atendem pessoas com as mais diversas dificuldades e limitações. E talvez você, participando da live, fazendo perguntas, você possa se beneficiar. Quer saber um pouco mais sobre isso? Olha só, dia 25 de julho, faremos um workshop e você pode entrar ali na bio da Escola Livre, tem ali um link, dia 25 de julho, sábado,
um workshop de 8 horas, onde nós vamos ensinar técnicas, ferramentas para quem deseja ter sucesso com o atendimento individual, que é o que nós amamos fazer, que é o que nós acreditamos muito, principalmente nesse momento do país. O país está vivendo um momento de muita tensão, de muito conflito, de muita influência da TV, das redes sociais na nossa vida. E a gente está pirando, né? A gente está enlouquecendo, né? As pessoas estão não sabendo como lidar com o que está acontecendo e com muito medo com o que vai acontecer, né? E aí entramos nós para ajudar as pessoas a buscarem esse equilíbrio. E por que nós acreditamos nisso? Porque nós trabalhamos com isso há muitos anos, né? No meu caso, há 20 anos. E eu aplico todos os dias as ferramentas da comunicação generativa na minha vida para eu poder lidar com os meus próprios desafios. Convido vocês, então, né, permanecerem conosco aí amanhã às 20 horas, quarta-feira às 20 horas, Cabeça de Coaching. É isso, Marcelo? Estarei em todos os dias, eu vou estar mergulhado, porque de fato esses cabeças de codinha tem sido muito legal a gente perceber assim, a gente conhece o profissional, né? Mas ouvir as histórias que trouxeram o profissional até aqui tem sido muito legal, ter acompanhado aí os colegas e alguns eu já conheço, outros eu estou conhecendo mais, assim, ouvindo as histórias. É muito bacana, uma ótima iniciativa. Muito bom, Marcelo. Obrigado, então. Obrigado por compartilhar aí a tua experiência, teu conhecimento. Pessoal, sigam o Marcelo lá, Vidas Sem Medo. Vida Sem Medo. Vida sem medos. Vida Sem Medos. Arroba Vida Sem Medos. É isso então, Marcelo. Uma boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Até amanhã às 20 horas com um novo Cabeça de Coaching. Até amanhã.